O que leva uma pessoa ao fanatismo religioso? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. O interessante quando falamos sobre religiões, existem religiões que são mais herméticas e outras mais expansivas. As religiões expansivas, elas são missionárias, e as religiões herméticas, elas são totalmente dogmáticas e doutrinárias. Aí você pode fazer uma pergunta para mim: nossa, mas tem muitas seitas que elas crescem e elas evangelizam, né? Ou elas pregam. Mas o interessante é que quando ela prega, na verdade, ela tenta separar essa pessoa do seu meio e da sua família, ou seja, vai colocar nessa pessoa uma espécie de uma ideia, né? E essa ideia que vai formatar todo o seu imaginário e a sua relação para com o outro. O interessante é que temos alguns sintomas. A pessoa fanática, ela tem alguns sintomas. Interessante que a mesma é totalmente intolerante, ela é totalmente extremista, ela tem falta de coerência naquilo que fala e naquilo que faz, né? Ou seja, ela tem uma espécie de dissonância. Ela é mais centrada no dogma do que nas relações e no comportamento em si. O interessante, por que o fanatismo religioso, na verdade, por que o fanático religioso ele é tão intolerante? O interessante é que ele tem uma ideia sobre o mundo. Ele não aceita como o mundo é, mas sim como o mundo deveria ser. Como a sua ideia é totalmente dogmática, fechada e idealista, e o mundo ele tem, por exemplo, diversas variáveis. Não há só uma variável que tem no mundo, a variável da fé, do qual que as pessoas creem, mas sim há concatenações históricas, psicológicas, sociológicas, psíquicas. Então você não consegue muitas vezes compreender o mundo, porque o mundo está fora da nossa percepção. Vemos o mundo, mas não conseguimos compreender o mundo como ele é. A religião, ela olha para o mundo e ela diz como o mundo deve ser, ou seja, o mundo não cabe na minha mente, na minha ideia, mas o fanático religioso, ele tenta colocar a ideia dele sobre o mundo, assim como o mundo deveria ser. O interessante é que isso acontece das seguintes maneiras, como a pessoa se torna totalmente fanática. A mesma, por exemplo, ela tem uma carência, na verdade, emocional muito forte, não tem senso de pertencimento, não tem uma autoestima muito boa, né? Ou seja, ela tem toda a sua vida desfragmentada. A mesma, quando entra para uma seita, para uma religião, ela começa a ter um senso de pertencimento, um senso de utilidade e um senso que é amado. Então ela vê que ela é aceita e amada, vamos dizer assim, dentro desse meio. Por quê? Porque uma pessoa que tem uma debilidade emocional, uma carência afetiva muito grande, ela vai para o meio religioso e esse meio oferece para ela um bombardeio de amor primeiramente, tá bom? Essa pessoa vai se sentir totalmente o quê? Pertencente a esse lugar. O segundo tópico que acontece é a doutrinação. A doutrinação, ela sempre ocorre em forma de jargões. Por exemplo, a sensação do eu contra o outro, a luta do bem contra o mal, de Deus contra as trevas, do amor contra o ódio. Então, quando a pessoa tem, na verdade, esse tipo de mensagem alimentando o seu imaginário, qualquer tipo de coisa que ela faça é justificável. Por quê? Porque a sua violência é totalmente reativa. Como o mundo é totalmente corrompido, tudo o que ela faz é totalmente justificável. Por quê? Porque se ela não ter uma benesse nesse mundo, ela vai ter, na verdade, no além. Então a pessoa, ela vai ter o quê? Ela vai ser totalmente doutrinada, vai ter uma sensação de pertencimento. Uma coisa também interessante que vemos, que é a pressão social. Interessante que tem até uma teoria de Salomon Asch, que ele fala o seguinte, que as pessoas, quando entram para o meio, por mais que discorde,
de tal segmento, ou de tal doutrina, ou de tal sistema de pensamento, a pessoa ela não vai negar contra toda a maioria do sistema. Por quê? Porque ela tem a necessidade de pertencimento. Então muitas vezes a pessoa abre até mão daquilo que ela acredita para pertencer a esse grupo. Mas aí quando ela pertence a esse grupo começa a fazer o quê? Um esquema de doutrinação e pertencimento. Então vai colocando na pessoa, na verdade, ideias, né? Por exemplo, vai colocando na pessoa sensações de revolta. É interessante que o jovem, quando entra para esse meio, é muito fácil dele virar totalmente um fanático. Por quê? Porque ele tem um sentimento, na verdade, de insatisfação com a vida. Então, quando ele entra para o meio religioso, todo mundo vai falar para ele dentro desse seio que a vida não vale nada, que ele tem um verdadeiro propósito. Então, como ele tem uma sensação, na verdade, de pertencimento, ele vai fazer tudo a favor dessa comunidade, dessa religião ou dessa seita. Por quê? Aí você fala, como é que ele faz? Mas, na verdade, as pessoas, na verdade, elas trabalham muito com sensações. O que é essas sensações, na verdade? É assim: eu entro para o meio religioso, eu sinto que eu sou amado, e essa sensação que eu sinto que sou amado, eu vou dar sentido a essas sensações. Então eu tenho que corresponder à sensação que o meu líder religioso me passa, eu tenho que corresponder à sensação que a minha liberdade, a liberdade entre aspas, que eu tenho, que a religião me passa, ou na verdade o dogma, né? É por isso que as pessoas causam um certo tipo de extremismo, mas tudo que elas dizem, na verdade, elas dizem que faz isso por extrema vontade, na verdade, mas não, é totalmente ao contrário. Ela faz porque foi condicionada a seguir um certo sistema religioso, e esse sistema religioso fala que ela é livre. Mas o interessante é a pessoa também que está nesse meio, né, quando ela tem um senso crítico muitas vezes forte, ela faz parte de uma religião ou seita, da qual seus pais fazem parte, e ela tem um senso crítico muito forte, essa pessoa vai ter uma sensação de conflito. Por quê? Porque ela olha a vida como ela é, e ela olha o dogma, a religião, o campo doutrinário. Então não entra na cabeça dela, na verdade, como o mundo deveria ser. Por quê? Porque ela vê que o mundo é cheio de complexidades, e a religião, ela apenas deixa pobre, na verdade, o mundo, deixa pobre, na verdade, as pessoas, porque vai dando sempre soluções rápidas e práticas, de oração, de jejum. Então, se algo não dá certo, é culpa, por exemplo, do diabo. Então, vamos lutar contra o diabo. Se o meu sistema de crença não está dando certo, é culpa minha. Então, eu vou me cobrar ainda mais. Então, se o sistema de crença meu não está dando certo, a culpa é do outro. Então você vê que a religião, principalmente a dogmática, também não só a dogmática, viu? Há vários tipos de religiões também que trabalham da mesma maneira. Vai terceirizar tudo. Então, por isso que quanto mais você terceiriza as suas responsabilidades e joga na mão da religião, e a religião nunca vai admitir que é culpada. A única que trabalha com o conceito de pecado mesmo, né, e reconhecimento, é o cristianismo, mas as outras não. Então, isso você vê, por exemplo, como isso forma um sistema totalmente dogmático, na verdade, porque a pessoa vai ficando totalmente intolerante. Ora, se eu atrapalho a minha evolução, vamos dizer assim, espiritual, eu vou me exigir ainda mais, eu vou me tornar intransigente comigo mesmo, irresoluto, obstinado e cego, porque eu não aceito a minha natureza. Eu estou idealizando não aquilo que eu quero ser, eu não aceito o que sou. Então você vê que a pessoa já começa a se martirizar. Aí a pessoa também começa a martirizar as pessoas que estão dentro da sua comunidade. Não só porque também dentro da comunidade há uma luta de todos contra todos, mas todos são guiadas pelo líder. Então, o que o líder, na verdade, faz? Se algo não dá certo, sempre é a culpa da comunidade. Então as pessoas começam a ter a luta entre um contra o outro. Quem deixa o diabo entrar no nosso meio? Quem deixa a gente ficar totalmente dividido? Porque não é assim. A nossa mensagem não é assim. Eles acreditam assim, tá bom? Mas eles veem todo mundo dentro dessa seita, desse segmento, a seita que é totalmente pertencente a esse meio. Então vai sempre um lutar contra o outro. Então a pessoa, quanto mais perto do líder religioso está, o líder religioso vai convencer essa pessoa a entregar as outras pessoas que pensam contra ele. Então é por isso que a pessoa não tem liberdade de pensamento e fica totalmente fanatizada. Isso acontece também com as pessoas de fora.
membros da família, amigos, eles vão ter algo totalmente conspiracionistas, porque o mal, na verdade, ele serve para quê? Para ser extirpado. Ora, se você não entra no meu meio e no meu convívio religioso, você tem que ser totalmente extirpado. O mal não convive com o bem e a luz não convive com as trevas. Então eles acreditam moralmente dessa maneira. Por isso que sempre há essa guerra, porque o ser humano é totalmente ideológico, ele tem uma natureza ideológica, ele não aceita as coisas como são, mas assim como deveria ser. Então isso acontece com muito mais frequência no campo religioso. E além do mais também, por exemplo, quando as pessoas trabalham com esse senso de diabo ou de Satanás, né? Porque você está sendo usado pelo diabo e temos que apagar ou destruir todas as pessoas que faz contra, né? Na verdade, luta contra o meu plano de idealidade, o plano de idealidade que a religião cria. Então a religião, ela sempre tem um conceito de que de normatizar as coisas, deixar muito mais simplistas, né? Negar todas as variáveis da vida, e a mesma acredita que tudo é resolvida pela oração e pelo jejum. Então o tema de hoje falou qual foi a origem do fanatismo religioso. É sempre bom você saber disso, porque todo mundo, na verdade, tem um sistema de crença, tem um viés de crença, e usa as situações da vida, na verdade, para confirmar esse viés. Então é por isso que as pessoas, sem perceber, têm um pensamento religioso, porque acreditam como a vida deve ser, de acordo, na verdade, com a minha visão de vida. Mas os religiosos, eles não pensam assim. Você, eu aqui, estou falando com vocês, nós temos isso, na verdade, mas nós temos que olhar para dentro e ver por que nós não se moldamos ao mundo. Então a gente tem que, na verdade, fazer o quê? Uma introspecção, na verdade, para aceitar a realidade como ela é, não impor como ela deveria ser. Então, esse é o tema de hoje. Então, se vocês ficaram conosco aqui até o final desse vídeo e vocês gostaram do conteúdo de hoje, por gentileza, envia esse vídeo para alguém que você conhece que é totalmente um fanático, seja de qualquer religião, sabe? Porque você precisa, na verdade, não mostrar para aquela pessoa que ela tem que ter o senso crítico, é você que tem que olhar, e você percebe que você, na verdade, é totalmente livre, porque aquilo que te prende, na verdade, não é aquilo que te traz salvação. Aquilo que te separa do outro te estratifica e gera uma guerra de todos contra todos, onde todos saem perdendo. Então é sempre bom você enviar esse vídeo para alguém, né, na verdade, e passar esse vídeo sempre para frente, tá? Como uma forma de propagar aqui o nosso trabalho. Se vocês gostaram do conteúdo que eu passei hoje, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha e conta uma história que você passou com alguém que foi extremamente religioso, na verdade, e dogmático. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos, e até o próximo vídeo.